Olá, estudantes! Sou a professora Joelânia. Espero que vocês estejam todos bem para acompanharmos mais uma aula de matemática, a nossa aula de número 12, onde iremos falar sobre a divisão não exata. A gente já estudou a divisão exata, que é quando o resto da divisão é igual a zero. Portanto, hoje nós iremos ver a divisão não exata, que é quando o resto da divisão é diferente de zero. Então, quando o resto da divisão ele é diferente de zero, nós temos uma divisão não exata. Por exemplo, vamos dividir aqui 48 por 5. Então, vamos pegar 48 dividido por 5. 4 não dá para dividir por 5 porque é menor. Então, eu vou juntar com o 8 que vai ficar o próprio 48. Quando a gente vai dividir 48 por 5, a gente vai procurar um número que, multiplicado por 5, ou dê igual a 48, ou seja, o número que mais se aproxima deste valor. No caso, é o número 9. Por quê? Porque 9 vezes 5 é igual a 45. Este é o valor que mais se aproxima de 48. Fazendo a subtração, 8 menos 5, 3. 4 menos 4, 0. Então, esse valor, no caso, o 3, ele é o resto da divisão. Vocês ainda lembram os termos da divisão? Vamos colocar o nome, 48, que é o número que eu estou dividindo. Ele é chamado de dividendo. O número pelo qual eu estou dividindo, que no caso é o 5, ele é chamado de divisor. O resultado da operação, no caso da divisão, que nós temos aqui o 9, ele é chamado de quociente. E aqui o 3, que é o resto. Então, esses são os termos da divisão. Vamos dividir agora 498 por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Subtraindo 4 menos 4, 0. Baixo 9. 9 dividido por 4 dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 4 é igual a 8. 9 menos 8, 1. Vou baixar ainda o 8, que ainda falta dividir. Fica 18. 18 dividido por 4 dá 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Esse é o valor que mais se aproxima de 18. 8 menos 6, 2. 1 menos 1, 0. Então, esse 2 ele é o resto da divisão. Como ele é diferente de zero, então nós temos uma divisão não exata. Agora a gente vai dividir 1045 por 23. 1 não dá para dividir por 23 porque é menor. 10 também não dá para dividir por 23. Então vamos juntar até o 4. Vai ficar 104 dividido por 23, que no caso dá 4. Agora, vamos multiplicar por 23. 4 vezes 3 dá 12. Eu vou colocar o 2 e vou deixar esse 1 para ser somado pela multiplicação de 4 vezes 2. Vou somar com o resultado. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Portanto, 4 vezes 23 é igual a 92. Subtraindo 4 menos 2, 2. 10 menos 9, 1. Então, 12. Ainda falta o 5 para ser dividido. Vou baixar o 5. Ficou 125 dividido por 23, que dá 5. 5 vezes 3, 15. Novamente, eu vou colocar o 5 e vou deixar o 1 para ser somado com a multiplicação de 5 vezes 2, 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. Vamos subtrair. 5 menos 5, 0. 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 0.
Então, nós temos o 10 como sendo o resto da divisão. Portanto, 1045 dividido por 23 é igual a 45 e ainda temos 10 de resto. Na divisão, nós temos a relação fundamental da divisão, que é uma prova para saber se a minha divisão está correta. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou pegar o dividendo, que tem que ser igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Aqui nós temos, 498 dividido por 4. Peguei esse valor porque a gente já vai aproveitar essa divisão aqui em cima. Então, quem é o dividendo? 498. Pego aqui, É igual ao quociente. Quem é o quociente, Pegando o exemplo lá de cima que já está resolvido. 124. Vezes o divisor, que no caso é o 4, Divisor 4, mais o resto. Quem foi o resto dessa divisão? 2. Então, essa é a relação fundamental. 498 é o dividendo, tem que ser igual ao quociente, que no caso deu 124, vezes o divisor, que era o 4, mais o resto, que no caso deu 2. Aqui do mesmo jeito, a gente pega o dividendo 1045, tem que ser igual ao quociente, que a gente também já resolveu lá em cima. Quem foi o quociente da divisão? 45. Vezes o divisor, que no caso é o 23, mais o resto da divisão, novamente olhando aqui para o exemplo que já estava resolvido, 10. Então, é assim que a gente faz a relação fundamental da divisão. Na divisão, nós temos algumas observações importantes. Vejam bem, A primeira dela nos diz que o resto de uma divisão entre dois números naturais é sempre menor que o divisor. Observem aqui, Quando a gente pegou 48 dividido por 5, a gente fez a divisão, 48 dividido por 5, que deu 9 como resultado e como resto 3. Então, o resto da divisão, ele sempre tem que ser menor que o divisor, ok? Segunda dica diz que a divisão exata é a operação inversa da multiplicação. Olha só o exemplo. 7 vezes 3 é igual a 21. Então, eu pegando 21 e dividindo por 3 tem que ser igual a 7. É a mesma coisa se eu pegar 21 e dividir por 7, vai ser igual a 3. Porque a divisão e a multiplicação são operações inversas. A terceira dica, ela nos diz que a divisão de zero por qualquer número natural diferente de zero é sempre zero. Exemplo, 0 dividido por 9 é igual a 0. Então, sempre que eu dividir 0 por qualquer número natural, o resultado vai ser sempre 0. E a quarta dica diz que é impossível dividir por 0. Ou seja, o 0, ele nunca pode ser o divisor. Aqui nós temos, o exemplo, 5 dividido por 0. Então, o 0, ele está como divisor. Então, isso não pode acontecer. Então, essa operação aqui de 5 dividido por 0, ela é impossível. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante e a gente se encontra na nossa próxima aula. Fiquem com Deus!